Muita gente tá assustada com esse filme de terror com o formato de falso documentário aí na internet, quase 10 anos depois do seu lançamento, e nesse vídeo aqui eu vou explicar mais dessa história e também o porquê você deve tomar muito cuidado com esse filme, então presta atenção e fica aqui no vídeo. Megan's Missing, filme de terror e suspense no formato de found footage de 2011, dirigido e escrito por Michael Goy. O Michael Goy é um cara que trabalha há muito tempo no cinema de terror, desde a década de 80, e ele inclusive já foi diretor de fotografia de várias temporadas da série American Horror Story. E esse filme, Megan's Missing, foi o segundo filme da carreira dele que ele dirigiu, que foi lançado lá em 2011, e por que é que as pessoas estão falando tanto dele agora? Vamos lá que eu vou explicar essa história pra vocês. Várias pessoas no TikTok e no Twitter, lá fora e também depois aqui no Brasil, começaram a relatar que ficaram muito traumatizadas assistindo esse filme. Inclusive ele tá disponível para assistir no streaming lá fora, mas aqui no Brasil você precisa dar uma procurada aí para encontrar ele para assistir. Enfim, um monte de gente começou a falar que achou o filme muito traumatizante, porque o filme tem um formato de falso documentário, no estilo found footage, como se aquelas imagens que a gente estivesse vendo ali tivessem sido encontradas depois de um acontecimento real, na vibe do Atividade Paranormal ou A Bruxa de Blair. Mas diferente desses filmes que eu citei, que tem assuntos que a gente sabe que não são reais mesmo, esse filme traz um assunto nele que é um problema muito real e principalmente muito delicado. E aqui eu já vou deixar o aviso para você que estiver vendo esse vídeo, então aviso de gatilho se você quiser parar por aqui, mas esse filme fala sobre abuso sexual. Se você tem algum problema com esse assunto, por qualquer questão que seja, eu já vou adiantar aqui para você. Não veja esse filme e também não precisa continuar vendo o meu vídeo, porque querendo ou não, eu vou precisar falar mais sobre esse assunto durante ele. Foi por isso que eu pensei várias vezes se eu deveria fazer esse vídeo, mas eu acho que é legal vir aqui para dar esse aviso para vocês, porque eu sei que muita gente vai ficar curiosa sobre o filme, pelas notícias que estão saindo por aí, também nas redes sociais, então eu acho que é melhor eu vir aqui avisar vocês sobre isso. E não só digo para vocês não verem o filme pelo assunto chocante, mas também porque o filme é bem ruim mesmo, eu já vou falar mais disso daqui a pouco. Enfim, com esse burburinho todo, o próprio diretor do filme fez um vídeo nas suas redes sociais falando do filme e dando algumas dicas em situações em quais você não deveria ver o filme. Inclusive ele até pede desculpa por não ter conseguido avisar isso agora com o filme aí na internet. E as dicas que ele deu nesse vídeo foram: não veja esse filme à noite, não veja esse filme sozinho, e quando você vê o texto na tela do filme escrito foto número 1, você tem alguns segundos para parar de ver o filme se você estiver incomodado com ele até aquele momento, porque a imagem que aparece depois é bem perturbadora mesmo. Então essa foi a sugestão do diretor para, se por algum motivo ainda você quiser ver esse filme, que como eu já falei, eu não indico tanto pelo assunto chocante que pode mexer com muitas pessoas, principalmente mulheres, mas também porque ele é um filme bem ruim no geral. A história dele é sobre duas adolescentes de 14 anos que são melhores amigas, e uma delas é mais tímida, ela é virgem, que é a Amy, enquanto a outra é mais extrovertida, ela já é sexualmente ativa, que é a Megan do título do filme. Um dia, as duas conhecem um cara misterioso pela internet e a Megan começa a se interessar por ele. E quando ela finalmente vai conhecer ele pessoalmente, ela é sequestrada, e nisso a Amy vai atrás dela procurá-la enquanto registra tudo com a sua câmera. Essa história de pessoas que são raptadas e usadas como escravas sexuais é um problema bem real, isso não é novidade para ninguém. Tiveram vários casos desse na história dos Estados Unidos, de pessoas que foram raptadas e sofreram esses abusos por anos, décadas, e depois foram encontradas, ou que nem foram encontradas, né? Muitas delas foram mortas. Então o filme se baseia nesses casos reais para criar a história aqui desse filme. Não quer dizer que esse filme aqui é real. Ele se vende como um documentário de verdade, mas não é. Ele fala ali no começo que as imagens do filme são compilados de várias ligações e vídeos que foram encontradas, mas a gente sabe que não é, principalmente pelas atuações péssimas do filme, principalmente da Megan. Isso porque tudo que acontece ali no filme, a forma como a câmera se comporta em algumas cenas, a forma como alguns personagens falam, muita coisa é extremamente propícia para a câmera estar filmando ali naquele momento, daquele jeito, então não passa uma sensação de ser algo muito amador. Isso tira muito da verdade do filme, deixando ele tosco em muitos momentos. Mas mesmo sendo meio tosco, as cenas que a gente vê ali depois, principalmente na metade do filme, elas são realmente chocantes. E aqui eu vou ter que dar um spoiler, mas já faz parte do aviso lá que eu falei sobre o assunto do filme. Não tem nada explícito no filme, mas mesmo assim ele mostra cenas
de violência sexual. É uma cena que é bem forte mesmo e é por isso que as pessoas ficaram tão chocadas com esse filme, com razão. Só que é aí que vem o grande problema do filme pra mim, que por um lado eu entendo a mensagem, entre muitas aspas, que ele quer passar, mas eu também não acho legal a forma como ele faz isso, principalmente por ter um assunto desse. A mensagem do filme fica muito clara, porque dentro desse assunto sobre abuso sexual, tem um comentário muito forte ali no filme sobre machismo. Todos os personagens homens do filme, eles são muito escrotos. As coisas que eles falam, as coisas que eles fazem ali no filme, fazem a gente sentir muita raiva deles. E isso é proposital, para deixar a gente realmente incomodado com a figura masculina aqui e fazer a gente entender essa mensagem dele sobre como qualquer homem pode ser um possível estuprador. Tem uma questão ali sobre a Megan que a gente descobre durante o filme que também deixa muito claro que ele está falando sobre isso, sobre abuso sexual e também sobre abuso sexual infantil, sobre como isso afetou ela psicologicamente e como isso reflete no comportamento dela na vida sexual. Ela é muito nova para agir daquela forma que ela age e a gente entende o porquê quando ela começa a desabafar ali com a Amy numa cena bem longa e que também é bem incômoda. É um assunto pesado, ele incomoda mesmo e que no fim das contas ele pode ser visto como um aviso principalmente para os jovens de tomarem cuidado com quem você conhece na internet, com quem você se relaciona, de saber reconhecer se você está passando por uma situação de abuso ou não. Isso é discutido no filme também. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque esse efeito ele acontece muito por consequência do efeito dele no geral, olhando para o filme de fora, por botar a gente em contato com um assunto muito ruim. E não por ser a intenção do filme realmente, pelo menos não é isso que o filme aparenta. Esse filme, ele é um tipo de filme que as pessoas geralmente chamam de exploitation, que são aqueles filmes apelativos, principalmente visualmente. E muito desse chocante do filme parece que tá ali só pelo sadismo, e isso que é muito incômodo. Ele me lembra um pouco o A Serbian Film nesse sentido, que também é um filme pesadíssimo e que tem um comentário muito importante ali sobre o submundo da pornografia, mas o conteúdo do filme em si é tão chocante que isso acaba ofuscando o comentário do filme, e é a mesma coisa que acontece aqui. Até a motivação do próprio abusador ali em querer filmar tudo aquilo que ele tá fazendo é muito sádica. Não faz sentido ele querer gravar aquilo, e principalmente o que ele grava ali no final do filme. Então fica tudo parecendo muito gratuito. O Megan Smith, inclusive, foi proibido na Nova Zelândia por ter chocado muitas pessoas. Então fica aí a questão que eu queria discutir com vocês aqui. Um filme que tem um efeito desses, de deixar as pessoas mal, de deixar as pessoas incomodadas dessa forma gráfica, traumatizadas, tem a necessidade de ser visto para passar sua mensagem? Megan Smith, eu acho que não, porque ele mais incomoda do que te faz entender alguma coisa. Mas eu quero saber de vocês a opinião aí nos comentários, beleza? Então é isso, se você não conheceu o canal, se inscreva, ative as notificações, porque tem críticas de filme aqui toda semana. Também tem muito filme de terror que eu comento aqui no canal, sempre é meu gênero favorito. Então manda esse vídeo também para aquela pessoa que você sabe que quer assistir esse filme, ela precisa saber disso, ajuda a espalhar a mensagem. E é isso.